Médicos, pesquisadores e estudantes se reuniram no primeiro simpósio promovido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia de Minas Gerais, voltado para o futebol. As técnicas de tratamento e recuperação de atletas profissionais avançam a cada dia e os amadores acabam beneficiados. A sala usada pelos treinadores para conversar com os jornalistas após os jogos no Mineirão virou palco de conhecimento. A cada ano, os profissionais de saúde buscam alternativas e inovações para garantir que os atletas de alto rendimento fiquem o maior período possível longe do departamento médico. O que nós temos para acrescentar nisso hoje é que nós conseguimos preparar esse atleta ao longo do seu tratamento para que, uma vez que essa estrutura, reconstruída, ela esteja apta para voltar, a ser exigida, esse atleta ele tem um mínimo de perda de tempo. O Mineirão é um dos principais estádios do país. Depois da reforma, o gramado ficou parecendo um tapete, o que reduz o risco de lesão dos jogadores. Os atletas que jogam aqui são acompanhados por ortopedistas, fisiologistas, fisioterapeutas e muitas vezes é por causa deles que a medicina esportiva se desenvolve. Só que os atletas amadores acabam se beneficiando com isso. Cássio descobriu essa realidade da pior forma possível. Desde os 13 anos, ele já fez 4 cirurgias para a restauração do ligamento cruzado anterior dos joelhos. Todas as lesões ocorreram durante jogos de futebol. O esporte deixou de ser um programa para ele, mas deixou uma lição importante. Você tem que sempre estar com uma boa musculatura, você tem que ter uma musculatura que seja compatível com o tipo de atividade que você se propõe a fazer. E além disso, você tem que também ter cuidado em algumas situações, evitar alguns campos mais irregulares, E também tem a predisposição genética de cada um. Provavelmente, acho que 4 lesões não foram só por causa disso, provavelmente tem uma predisposição genética. Mas que todos consigam fazer suas atividades dentro com uma certa cautela, sempre prezando por estar apto a fazer isso. A possibilidade de compartilhar experiências, como neste simpósio, contribui para a evolução do esporte, dentro e fora de campo. O nosso objetivo é minimizar a gravidade dessas lesões e tentar corrigir aquilo que é possível, sabe? E sim, a gente tem vários estudos que mostram que é possível você minimizar a incidência de lesões e principalmente a gravidade das mesmas. Há quase um ano, o governo anunciou que os brasileiros que pagassem dívidas em dia entrariam automaticamente em um cadastro positivo. Mesmo o ranking de bons pagadores tendo aumentado, a medida ainda não saiu do papel. Acompanhe no comentário de Lucas Neves. Há quase um ano, o governo anunciou que os brasileiros que pagassem suas dívidas em dia entrariam automaticamente em um cadastro positivo e com mais pessoas nesse ranking de bons pagadores, o crédito ficaria mais barato. Mas até agora nada aconteceu. Hoje, para fazer parte do cadastro positivo, o consumidor precisa pedir para ser incluído. O governo tinha prometido que a adesão seria automática e no fim de 2016 chegou até a anunciar que essa seria uma medida de estímulo ao crédito, já que aqueles que pagam as contas em dia poderiam ser beneficiados com juros menores e prazos melhores. Mas até hoje o cadastro automático não saiu do papel. Em dezembro, o governo chegou a informar que o aperfeiçoamento do cadastro positivo seria feito por medida provisória, que entra em vigor assim que publicada. A MP nunca saiu. Agora, o Banco Central informou que o governo optou por um projeto de lei que deve ser apresentado nos próximos dias na Comissão de Constituição e Justiça. Só depois de analisado na comissão, vai para o plenário e depois para a Câmara e o projeto de lei não tem prazo para ser votado. Enquanto isso, a adesão é baixa. Estações do metrô de BH receberam nesta semana ações educativas sobre o câncer de mama. A repórter Ana Flávia de Oliveira tem as informações. Homens e mulheres que passaram pelas estações de metrô de Belo Horizonte participaram de um jogo de 10 perguntas e respostas sobre o câncer de mama. Jéssica acertou praticamente todas as questões. A gente vai passando isso para frente. Conhecimento nunca é demais, A gente sempre desenvolve alguma coisa. O teste era realizado em uma tela de touchscreen acoplada a uma promotora. Ela e mais uma consultora interagiam com o público. A vida é tão corrida, a gente às vezes não percebe, talvez algum problema que esteja passando com a gente mesmo, Eu falo por mim, porque minha vida é tão corrida e às vezes eu não tenho tempo de parar e me examinar, nem fazer o autoexame. Aí com um alerta desse, a gente
fala, poxa, não, agora vamos cuidar melhor, né? Quem fez o teste recebeu um folheto explicativo sobre os 10 mitos associados à doença. Este casal respondeu as perguntas e esclareceu dúvidas. Mulheres solteiras, casadas, não importa a idade, tem que fazer porque, né, para prevenir. Claro, tem que aprender, né? Prevenir também, né? O Circuito Gastronômico da Pampulha chega à sua 8ª edição e celebra o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Até 5 de novembro, o cartão postal de BH contará com ações de fomento à gastronomia e à cultura do estado. Os pratos inéditos fazem referência ao modernismo. Veja com André Cristino. A Pampulha é um ótimo campo de estudo sobre o modernismo. A arquitetura da orla, desenhada por Oscar Niemeyer, representa bem o movimento. Os restaurantes da região escolheram o modernismo como tema para o Circuito Gastronômico da Pampulha deste ano. O desafio, basicamente, é tentar reproduzir tudo aquilo que você imagina na execução durante todo o festival, porque não adianta você pensar no prato, imaginar ele ficar muito legal, mas no desenvolvimento do projeto e do decorrer do festival, você não consiga reproduzi-lo e replicar esse prato para várias pessoas. Cada restaurante tem um prato inspirado no modernismo. O steak Savoy remete à Vila Savoyer, na França, maior ícone modernista arquitetônico mundial. O contraste do bife ancho com o molho de vinho e o purê de batata baroa remetem aos quadros de Mondrian, que associam o preto e cores fortes. A farofa crocante representa as montanhas de Minas. Que esse ano foi feito em cima de uma temática que foi o modernismo, né? A gente sempre tenta valorizar o que a nossa região, o que a Pampulha, né, tem de valor agregado. E a gente criou um prato sugestão. 17 restaurantes estão participando do Circuito Gastronômico da Pampulha. E como um dos objetivos é a promoção da região, R$2 de cada prato serão doados para o programa Somos Pampulha, que cuida da revitalização e promove campanhas de preservação ambiental em toda essa área. Quando foi criado em 2010, o circuito tinha a ideia de usar a gastronomia para promover a Pampulha e fortalecer os restaurantes da região. Não há forma melhor para conquistar admiradores do que estimular todos os sentidos do cliente. Como cada ano é um tema diferente, né? Esse ano é o tema do modernismo aí na Pampulha, então a gente consegue colocar um prato moderno associando um pouco a culinária mineira, que é no caso aí o creme de baroa, onde que ele leva aí uma essência de fumaça, lembrando aí a culinária do interior mineiro. Uma exposição na capital presta homenagem ao tricentenário da Padroeira do Brasil. A mostra Iconografia da Imagem de Nossa Senhora Aparecida reúne um conjunto de obras reveladoras da fé do povo brasileiro. No Centro de Arte Popular da CEMIG, 3 ambientes são dedicados à Padroeira do Brasil. Artistas de vários estados retrataram a santa e a devoção dos fiéis por meio de quadros, esculturas e outros objetos. A gente tem, inclusive, CD, long play da década de 60, só dedicado à Nossa Senhora de Aparecida, caixinhas de fósforo, muitas relíquias, tem tudo. Então, essa parte é muito rica. Composta por cerca de 200 peças, a exposição se destaca pelo uso de materiais reciclados em alguns objetos. É o caso desta imagem criada pelo artista Vinícius Rosa Rios, de Tiradentes. Ela foi produzida basicamente por latão e madeira. Passei por um ferro velho procurando alguns objetos, encontrei uma lata que ela tinha uma curva parecida com me lembrou o manto da Nossa Senhora Aparecida. Daí eu comprei, fiz um projetinho pequeno, uma miniatura, e eu achei que ficou bem legal, fiz um recorte, aí o manto encaixava por cima do desenho da santa, aí eu fiz ela em tamanho real. Entre as obras estão os quadros do artista português Antônio Poteiro e este vaso feito pelo maranhense José Carlos Martins. O propósito desse museu é a arte popular em si, mas em se tratando desse tipo de exposição, a gente abre caminho para outras linguagens. Então nós temos a parte de design, grandes designers brasileiros que fizeram representação de Nossa Senhora de Aparecida, temos artistas eruditos também com algumas pinturas, temos joalheria, temos antiquariato, você vai encontrar algumas peças de antiquariato, imagens do século XIX, você vai ver porcelanas, tudo com o propósito de fazer alusão à figura da nossa imagem da Santa Padroeira do Brasil. A exposição não mostra apenas as obras de arte, ela também retrata a fé dos devotos à Padroeira do Brasil.
Este setor da exposição retrata o pagamento de promessas e o agradecimento por graças alcançadas. Eu acho maravilhoso, né? Porque Nossa Senhora Aparecida, ela é um ícone, né? E da religiosidade brasileira, faz parte da nossa cultura, né? Bem, exposição maravilhosa, né? Obras de artesãos assim, que tem uma sensibilidade muito grande para a arte, né? E homenagear a Nossa Senhora, acho que é uma bênção de Deus. É a nossa padroeira, né? Uma referência para todos nós. A mostra está aberta à visitação até 7 de janeiro de 2018 no Centro de Arte Popular da CEMIG. O endereço é Rua Gonçalves Dias, 1608, bairro de Lourdes. O Horizonte Notícia fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com muito mais informação para você. Para rever o programa de hoje, é só acessar o nosso site tvhorizonte.com.br. Você fica agora com um pouquinho mais das imagens emocionantes sobre a exposição em homenagem a Nossa Senhora, ao som de Romaria de Renato Teixeira. Até semana que vem. Tchau. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida.